iniciando o capítulo 7. Para aqueles que nos visitam, nós estamos em uma série, no decorrer de uma série de pregações no Evangelho de Marcos, intitulada O Caminho do Senhor Servo. Temos esse título porque reconhecemos que nesse Evangelho especialmente o Senhor Jesus se revela como aquele que veio para servir. Não veio para ser servido, mas veio para servir, veio para cumprir a sua obra, sendo o Senhor, nosso Senhor. E temos, semana após semana, sido abençoados pelas pregações nessa série. Isso certamente enche o nosso coração de alegria. E hoje vamos começar mais um capítulo desse Evangelho, capítulo 7. Nós já estamos caminhando aí para terminar a primeira metade dessa série, né? Espero que os irmãos não estejam com pressa. Eu também não estou. Deus tem falado ao nosso coração, isso é maravilhoso. Mas, curiosamente, já adiantando um pouco da contextualização, apesar de a gente estar um pouco distantes ainda do fim do Evangelho, em termos cronológicos do ministério de Jesus, a gente já está bem avançado, tá certo? Vimos na semana passada que Jesus Cristo já estava bastante famoso, conhecido naquela região lá do Mar da Galileia. E agora, a partir do capítulo 7, o evangelista Marcos começa a narrar uma série de enfrentamentos que o Senhor Jesus enfrenta no seu ministério. Então, em termos de anos, né, pelo menos ali os 3 anos do ministério público de Jesus, estamos caminhando já para o fim do segundo ano, certo? Ao fim do segundo ano. A gente sabe que lá na frente, no final do ano, está a cruz. É para lá que o Senhor Jesus está caminhando. Marcos capítulo 7, e hoje vamos meditar em um trecho relativamente grande, uns versículos 1 a 23. Marcos capítulo 7, versículos 1 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que
tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos. E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. É aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos mais uma vez à presença do nosso Deus em oração. Senhor Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos ouvindo a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor. E o nosso desejo, Pai, nesse momento, é que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Uma tarefa honrosa, uma grande responsabilidade de pregar a palavra, Senhor. Uma grande responsabilidade de ouvir a palavra com atenção, com o coração desejoso de obedecer. Por isso nós te pedimos, Pai, nesse momento, que o Teu Espírito Santo venha ser o nosso mestre, o nosso professor, nos levando às verdades santas da palavra do Senhor. E Cristo, sendo o nosso pastor, possa nos guiar neste momento. E é no nome dele, Pai, que nós oramos e desde já também te agradecemos. Amém. Texto bastante difícil, irmãos. Pelo menos difícil de pregar, mas também difícil de praticar. O Senhor Jesus está tocando em um ponto aqui essencialmente central, diante de tudo aquilo que nós podemos chamar de religião. Em que se baseia a sua religião? Em que se baseia aquilo que você compreende como espiritualidade, como a sua vida com Deus? Nós sabemos que neste mundo, no mundo caído, mundo que perdeu por causa do pecado a referência daquilo que é a verdade, nós sabemos que a essa pergunta são dadas muitas respostas. Basta sair na rua, a gente não precisa nem atravessar o mundo para encontrar pessoas que pensam no que diz respeito à religião de maneira completamente diferente de nós. De repente é o seu vizinho, ou até mesmo um familiar, um parente seu. Cosmovisões, entendimentos de mundo completamente diferentes, contrastantes. Afinal, devemos compreender aquilo que nós pensamos acerca da religião. É, de certa maneira, aquilo que tem poder de direcionamento sobre a nossa vida. Esse é o ponto, tá certo? Aqui nesse texto, nesse debate, nesse diálogo, nessa enfrentação em que Jesus está aqui de um lado e do outro estão os fariseus e alguns dos escribas. Nós já vimos aqui esses enfrentamentos acontecendo, vez ou outra no Evangelho de Marcos, principalmente ali no capítulo 2, capítulo 3, Jesus aparecendo, chocando muitas vezes alguns escribas e fariseus que viviam ali na região da Galileia, mas é muito claro que agora no capítulo 7 nós temos um pouco mais de tempo para esses debates. Antes era uma narrativa mais rápida. Já vimos que o Evangelho de Marcos é bastante sucinto na sua narrativa, mas aqui não. Aqui o autor bíblico, o evangelista Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, ele investe tempo e coloca as palavras de Jesus, de fato, no papel, para que a gente possa aprender e compreender sobre esse assunto tão importante, irmãos. A nossa verdadeira
preocupação no que diz respeito à religião, espiritualidade e especialmente, como é o ponto aqui, a nossa santidade, certo? A nossa santidade. O cenário de batalha está armado. No capítulo 1, já iniciando o capítulo 7, nós vemos os adversários. Mais uma vez, os fariseus e alguns escribas. Só que dessa vez eles estão vindo lá de Jerusalém, certo? Até aqui Jesus estava entrando em conflito com fariseus, escribas, mestres da lei, chefes das sinagogas, ali da região da Galileia. Mas agora o time da primeira divisão entrou em campo, né? Eles chamaram reforços e vem uma comitiva de Jerusalém para averiguar e fazer o que eles gostavam de fazer, perseguir Jesus, apenas para ver se ele e seus discípulos caíam em algum tipo de erro, caíam em algum tipo de comportamento que fosse digno de acusação. Perceba que não demorou muito. Já no versículo 2 ele já tem o que falar. Esses homens, fariseus, alguns escribas, vindos de Jerusalém, se reuniram em volta de Jesus. O que é que eles observaram? Aqui no versículo 2 nós vemos. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras. Isto é, Marcos explica, tá certo? Sem lavar as mãos. 2 parênteses. Primeiro, o evangelista Marcos está escrevendo para gentios, especialmente para romanos. E é por isso, né, e nesse texto a gente vai ver isso algumas vezes, é por isso que ele se preocupa em explicar algumas coisas que para um judeu era muito claro. Ele fala, por exemplo, aqui, os discípulos comiam com as mãos impuras, como se fosse um termo técnico. Um judeu ia entender o que ele estava falando, mas talvez um gentio, um romano não. Por isso que ele explica. Comer com as mãos impuras é comer com as mãos não lavadas, sem lavar, certo? Esse é o primeiro parêntese. Nós vamos ver isso mais na frente também nesse texto. Segundo parêntese. A questão aqui, irmãos, não é uma questão de higiene, tá certo? Sabemos que nós, brasileiros, e isso é um traço positivo da nossa cultura, nós somos bastante higiênicos. Gostamos de tomar banho, sei que não todos, né? Mas em geral, né? Gostamos de tomar banho, nós nos preocupamos com a nossa higiene bucal, e também no que diz respeito às alimentações, às refeições, é um hábito da nossa cultura, né? Você vai lá e lava a mão. Se você não faz isso, veja, não tem nada a ver com esse texto, mas fica aqui a recomendação, não pastoral, uma recomendação de higiene mesmo, tá certo? Lave as mãos, meu irmão. Mas, por que eu estou falando isso? Não se trata aqui de uma coisa meramente cultural ou habitual. O que está em questão aqui é uma questão religiosa, certo? Esse hábito, essa atitude de lavar as mãos para comer, antes de comer, não tinha, naquele contexto, um peso higiênico. Então, talvez sim, mas era principalmente algo cerimonial. Era principalmente um ritual religioso que era feito, tá certo? Então, é sobre isso que esse texto fala. Qual foi a visão aqui dos fariseus? Eles viram que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Aqui no versículo 2. E Marcos explica o porquê desse choque, o porquê desse mal-estar aqui nesse texto, a partir do versículo 3. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Até quando voltam das praças, veja, o que é que tem na praça? Você vai para um mercado, você vai comprar comida, você vai encontrar com pessoas, você vai negociar. E lá você vai encontrar pessoas de todo tipo. Que era que estava na mente aqui do judeu, na mente do fariseu, atendendo à tradição. Eles pensavam, quem sabe se uma das pessoas que eu acabei tocando, seja no meio da multidão, ou seja nos meus negócios, né? Vai que eu apertei a mão de alguém que estava impuro cerimonialmente. Vai que eu peguei na mão de alguém que tocou em algum
ente falecido da sua família, o que tornava aquela pessoa impura. Vai que eu toquei na mão de uma mulher que estava em seu período menstrual, o que a tornava impura cerimonialmente, e tantas outras coisas, e principalmente a pior de todas. Vai que sem querer eu esbarrei num gentio. Vai que sem querer eu acabei dando um encontrão em alguém que não pertence ao povo da aliança do Senhor. Por isso que ele chegava em casa e a primeira coisa que ele fazia era se lavar. Vou me lavar. Antes de comer, eu vou me lavar. E há, versículo 4, muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Perceba, os judeus, eles têm como esse traço religioso, cerimonial e que acaba entrando na cultura deles. É um povo bastante higiênico, é um povo bastante limpo, certo? Até hoje. E certamente, né, é uma hipótese minha. Nós herdamos isso, tá certo? Os irmãos sabem que há aqui no Nordeste brasileiro uma grande influência judaica, né, dos judeus que vieram de Portugal. Né? Então, está aí. Né? Somos um povo limpinho porque temos com quem aprender. Mas, de novo, aqui, irmãos, se trata de uma questão religiosa. Eles tinham esse cuidado excessivo, tinham esse cuidado detalhado, específico, seja com o próprio corpo, seja com os objetos, simplesmente pela mera possibilidade de eles estarem contaminados. Não contaminados com impurezas da ordem química, biológica, mas impurezas cerimoniais. Cerimoniais, certo? Por isso, lavavam e lavavam e lavavam todas essas coisas e também a si mesmos. Uma coisa interessante aqui, uma curiosidade bíblica sobre esse termo que é usado aqui, que aparece, né, o lavar de copos, de jarros. A palavra que aparece no grego aqui é batismos. Batismos. Que é a palavra usada em grego para lavagem, certo? É claro que hoje nós usamos ela no contexto religioso, mas aqui é batismo, né? Vou batizar um copo, vou batizar um jarro, vou batizar um jarro de metal, vou batizar a mim mesmo. Não é uma questão aqui de um sacramento, é uma questão de uma lavagem, tá certo? Uma lavagem. Dito tudo isso, irmãos, apenas para explicar esse costume, perceba que, mais uma vez, esse hábito, todo esse costume fez lançar a pergunta no final do versículo 5. Por que os seus discípulos, Jesus, não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Por quê? Os discípulos agora, por outro lado, de uma maneira interessante, Jesus Cristo, ele não impunha aos seus discípulos essas regras cerimoniais. Nós vemos aqui, nós vemos também em outros lugares, Jesus Cristo, de certa maneira, e com o cuidado da palavra, relativizando, tá certo? Relativizando alguns costumes da tradição. Alguns costumes da tradição. Isso, para aqueles fariseus, foi um verdadeiro choque. Como assim? Esse homem que diz que vem da parte de Deus, esse homem que diz, porque ele diz de si mesmo que é o Messias, diz que é um profeta que fala verdadeiramente a vontade de Deus, a palavra de Deus para o povo, trazendo a restauração, pregando o reino do Senhor, o reino de Deus, e ele cai num ponto tão básico como esse cara certamente não deve estar falando a verdade. Certamente. Esse é o ponto. Os fariseus, aqui preocupados com a sua pureza, preocupados com a sua limpeza
espiritual, religiosa, diante de um Jesus com seus discípulos que aparentemente não se preocupavam tanto com essas coisas. A resposta de Cristo, irmãos. Versículo 6. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E aí ele termina no versículo 8. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. O que Jesus aponta aqui para esses fariseus é que eles, na verdade, estavam confundindo as coisas. Eles confundem a tradição humana com o mandamento de Deus. E é algo que não deveria acontecer. Mas antes de falar sobre isso, a resposta completa de Jesus, perceba que a resposta de Jesus é uma resposta de confrontação também. Se os fariseus eles vêm para confrontar, Jesus Cristo sobe, ele aumenta a aposta e eleva o ponto da discussão. Vocês estão escandalizados porque os meus discípulos comem sem lavar as mãos? E vocês, que têm os seus corações longe do Senhor? Jesus aprofunda o tom da conversa. Jesus aprofunda o cenário. Deixa de ser uma questão de aparência, deixa de ser uma questão apenas de superfície, de comportamento externo, passa a ser uma questão do coração. É isso que Jesus faz. Antes de falar da resposta de Jesus propriamente dita, irmãos, eu quero conversar e levar os irmãos a compreenderem e a meditarem sobre como muitas vezes a postura do fariseu, que nós muitas vezes somos rápidos em julgar, o fariseu é hipócrita mesmo, esses homens não estavam comprometidos com a verdade, não estavam comprometidos com a palavra. Muitas vezes essa atitude é a minha e a sua também. Porque é uma atitude religiosa, parece contraditório, mas é muito confortável. É muito mais fácil você ter uma religião de rendimento, de performance, do que ter uma religião do coração. É esse confronto que está acontecendo aqui. Os fariseus estavam preocupados com a observação dos seus preceitos. Diante da lei de Moisés, aquilo que nós chamamos de Pentateuco, os judeus têm um nome para isso, é a Torá, a lei, Torá de Deus. A lei que está escrita, e sobre essa lei existe uma longa tradição. Ela não está bem escrita, ela é passada de geração em geração. Apenas depois, séculos depois, alguns rabinos escreveram essa tradição, aquilo que eles chamam de a Torá oral. É a lei, os preceitos que são acumulados ao longo do tempo e que vão juntando preceito com preceito, e aí a soma vai em 613, tá certo? Um bom judeu, ele tem 613 preceitos para cumprir na sua vida. E coisas que ele deve vestir, coisas que ele deve fazer, coisas que ele não deve fazer, como comer, a questão do sábado e tudo mais. São preceitos que são acumulados. E nos tempos de Jesus aqui, essas questões já estavam em voga, certo? As disputas dos rabinos, as disputas dos mestres da lei, era exatamente quem tem o conjunto de preceitos que atende mais à verdadeira espiritualidade. Qual é o caminho para chegar àquela espiritualidade verdadeira, que honra o Senhor, que se preocupa com a palavra, que zela pela lei, que zela pela escritura. Esse era o debate, certo? Era um debate que muitos de nós poderíamos olhar e dizer, rapaz, esses homens aí estão falando de coisas sérias. Eles estão preocupados com a obediência.
E nós devemos estar preocupados com a obediência. Estão preocupados com a honra da Escritura, e nós estamos preocupados com a honra da Escritura. Certamente, muitos de nós poderíamos até dizer amém para uma pregação de um fariseu. Mas a questão, irmãos, é que eles, ao demonstrarem estarem preocupados com aquilo que se faz e não com aquilo que se é no coração, eles demonstram qual é o tipo de religião deles. Como eu falei, é a religião do rendimento, da aparência. Regras que estão colocadas para serem cumpridas. Se você cumpre, maravilha. Você é um homem de Deus. Se você anda na linha, bênção, você é um dos nossos. Mas se você não anda, você não merece. Se você não anda, você não faz parte daqueles que experimentam as bem-aventuranças de pertencerem ao povo do Senhor. É por isso que a visão desses homens era definida de maneira até social. Eles diziam, ó, tem nós e os pecadores. Nós, os zelosos da lei, e quem não é? Os pecadores. E aí você coloca qualquer coisa que não seja um fariseu. Um publicano, é um gentio, uma prostituta, todos aqueles que, à luz da interpretação dos fariseus, não tinham salvação. Jesus, sendo um pregador da Escritura, um pregador da lei de Deus, pregador do reino do Senhor, andou com todo tipo de pessoas. Nós sabemos disso. Dentro do seu time, da sua equipe ministerial, havia ali, inclusive, um publicano. E nós já vimos que no Evangelho de Marcos isso causou um certo estranhamento. O Senhor anda com publicanos. Como é isso? Esses homens, os fariseus, eles encontravam numa religião de rendimento, de performance, de aparência, o seu orgulho. Se orgulhavam do que faziam. Se orgulhavam das suas orações, se orgulhavam dos seus jejuns, se orgulhavam das suas esmolas, da sua solidariedade. Não tinha uma pessoa mais solidária que um fariseu. Não sei se você sabe disso. Eles se orgulhavam disso. Se orgulhavam. Mas Jesus Cristo, como eu disse, ele vai à origem das coisas. Jesus não está preocupado com a aparência, porque Deus não está preocupado apenas com a aparência. Jesus vê o coração. E ele, olhando para aqueles fariseus tão preocupados com aquilo que os discípulos de Jesus estavam fazendo, é como se Jesus visse por meio deles e alcançasse o coração. Citando a Escritura, Jesus diagnostica qual era o problema deles. Vocês estão honrando ao Senhor com os lábios. Aparentemente, está tudo muito bem. Estão louvando, cantando com alegria, frequentando as reuniões da sinagoga, estão no templo, estão cumprindo os sacrifícios, estão cumprindo as cerimônias, estão até lavando as mãos antes de comer. Vocês estão me honrando com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração está longe de mim. Essa, irmãos, é uma realidade que deve também nos confrontar. Hoje nós não temos sacrifícios, nós lemos no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, aquela argumentação brilhante em que o autor aos Hebreus, ele
de maneira muito clara, ele diz, olha, os sacrifícios, eles nunca tiveram o poder de perdoar pecados, porque o sacerdote tinha que voltar ali todos os dias, todos os anos. O sangue de bodes e carneiros não pode perdoar pecados. Tudo isso passou. Não temos mais os nossos rituais, sacrifícios cerimoniais e tudo mais, irmãos. Mas como essa palavra continua sendo atual para as nossas vidas? Como é possível hoje nós estarmos honrando ao Senhor com os lábios e com o nosso coração distante dele? A palavra nos chama, irmãos, a essa reflexão. E há um pedido que o Senhor sonde o nosso coração. Que o Senhor nos veja assim como ele viu aqueles fariseus. Que o Senhor contemple a nossa vida e guie os nossos passos por um caminho que é reto, que é justo, não simplesmente aos olhos dos outros, aos olhos dos homens, mas especialmente diante do Senhor. Nós possamos honrar o Senhor com os lábios e com o coração. E com o coração. O Senhor Jesus, ele afirma, e as palavras aqui são muito importantes, ele afirma que tudo aquilo que os fariseus construíram, e com toda essa lista de regras, Jesus fala, são preceitos humanos. Preceitos humanos. Mas na frente, no versículo 13, Jesus diz que esses preceitos humanos são passados de pai para filho. Os fariseus, eles tinham uma força para se multiplicar. Lembra aquilo que Jesus disse? Ai de vocês, porque vocês rodam o mundo inteiro para fazer um prosélito, ou seja, para converter uma pessoa ao time de vocês, ao partido de vocês. Vocês rodam o mundo inteiro. E quando vocês conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Jesus era duro com as palavras. Veja, uma tradição. Uma tradição que está sendo passada de pai para filho. Nesse ponto, irmãos, nós precisamos compreender. Há uma pergunta que surge no nosso coração. Então, a tradição é ruim? Ela é errada? Jogamos fora a tradição? Normalmente essa pergunta é respondida por um evangélico, por um cristão evangélico brasileiro da maneira positiva. Sim, tradição, isso de tradição não é para mim não. Coisa de católico, né? Coisa de católico. Mas nós precisamos ter calma nessa resposta. Existe um lugar para uma tradição. Porque Deus nos fez assim, Deus nos fez humanos. Seres que recebem uma carga daqueles que vieram antes de nós. Essa lógica de um pai ensinar o filho e o filho ensina depois o filho dele, é uma lógica que pertence a quem nós somos. Nós vamos ter alguma tradição. A questão não é essa. A questão é qual tradição nós temos. A qual tradição nós nos apegamos. Perceba que Jesus, como eu disse, ele afirma qual é a origem dessa tradição. É tradição humana. Versículo 3, os fariseus e todos os judeus observando a tradição dos anciãos. A pergunta dos fariseus lá no versículo 5 é exatamente essa. Por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos? A pergunta dos fariseus não é porque eles não cumprem a Escritura, é porque eles não cumprem a Bíblia, porque eles não obedecem aquilo que está na palavra de Deus. Não, eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados com a tradição dos anciãos, a tradição dos homens. E esse é o ponto, irmãos. O Senhor Jesus, ele aqui, como não poderia deixar de ser, ele demonstra que há uma tradição firme, sólida
e legítima para que eu e você possamos nos ancorar, que é a tradição que vem da palavra de Deus. Tradição que vem da palavra do Senhor. Veja, a partir do versículo 9, o Senhor Jesus nos fala o seguinte: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Olha o confronto. Vocês rejeitam o mandamento de Deus para guardar a própria tradição de vocês. Veja um exemplo. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Aqui o Senhor Jesus está citando, fazendo referência a exatamente o 5º mandamento. Dos 10 mandamentos, aqueles que são o grande resumo da lei de Moisés, lei do Senhor, vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Jesus pega um deles como um exemplo. O 5º, honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o mandamento. É a lei de Deus. Moisés está falando isso. E é interessante, aqui o versículo está dizendo: pois Moisés disse. Se você olhar lá em Mateus capítulo 15, depois você pode olhar isso na sua casa, o texto paralelo a essa passagem aqui, Mateus 15, a expressão que Jesus usa é Deus disse. Então, o paralelo está firmado aqui. Aquilo que Moisés escreveu na sua lei é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe. Vocês, no versículo 11, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição de vocês. Deixa eu explicar aqui esse ponto. O mandamento está claro: honra o teu pai e a tua mãe. Muito mais do que simplesmente obedecer. Um entendimento desse preceito legal, desse mandamento, é que a vida do filho, a vida daqueles que estão debaixo da autoridade, deve ser direcionada em honra, em amor, em respeito, em obediência, sim, em ajuda, em solidariedade aos seus pais, aqueles que o Senhor colocou como superiores a ele. Esse é um princípio muito bem estabelecido na lei do Senhor, muito bem estabelecido na lei de Moisés. Jesus aqui ele pega como um exemplo de princípio que deve permanecer, mas que estava sendo quebrado pelos fariseus. Como? Já que os fariseus eram tão preocupados com a lei. Da seguinte forma. Eles diziam o seguinte: olha, se alguém chega para vocês e diz o seguinte: olha, eu tenho o meu pai que está aqui, ele precisa da minha ajuda, ele já é idoso e eu preciso, ele está exigindo que eu abra mão do meu tempo, das minhas economias para ajudá-lo. Mas eu gosto tanto de ter aqui o meu conforto, eu gosto tanto de ter a minha vidinha independente e eu não tenho tempo para ajudar o meu pai. E aí, o que é que eles faziam? Você vá lá, fale para o seu pai que, olha, aquilo que eu vou dar para o Senhor, aquilo que eu daria para o Senhor, eu até tenho umas economias, uma poupança lá em casa, mas aquilo que estaria disponível para ajudar o Senhor é corbã, a palavra aqui que Marcos usa, uma palavra do aramaico, é corbã, e aí ele explica, lá no versículo 11. A ajuda que você poderia receber de mim, pai, é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Aí você está livre. A ideia é: pai, eu até tenho dinheiro, mas eu prometi dar ele na igreja. O paralelo é esse, tá certo? Eu prometi dar ele de oferta lá, para a reforma da igreja. Aí não posso ajudar o Senhor. Aí o fariseu dizia:
Bênção, né? Está liberado do mandamento de honrar pai e mãe. E aí Jesus está dizendo, veja como vocês arrumam jeitinhos religiosos para parecerem santos, porque é muito melhor à vista de uma performance religiosa que você seja exaltado. Já pensou no meio do culto aqui? Irmão, eu quero agradecer ao irmão que deu uma oferta generosa para a gente terminar a nossa reforma. Aqui, fique de pé, meu irmão, vem aqui à frente, vamos tirar uma foto, vamos orar pelo irmão e ele ser visto pelos homens, do que ele ali poder ajudar o seu pai idoso que está em casa e ninguém vê. A questão é essa. A questão é exatamente essa. Os fariseus negociavam os princípios, negociavam os valores, negociavam mandamento com mandamento, dizendo, se você colocar um carimbo de corbã aqui, você está liberado até. É um jeitinho, né? Eles não eram brasileiros, mas é um jeitinho. Meus irmãos, o Senhor Jesus aqui vai no ponto, demonstrando aquilo o que eles faziam, na verdade, era inverter completamente a lógica, colocando a tradição deles acima até da palavra de Deus. Versículo 13, vocês invalidam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. E não somente isso, vocês fazem muitas outras coisas semelhantes. Que tipo de jeitinhos, irmãos, nós temos dado? Afirmando sermos obedientes, servos do Senhor, zelosos da vontade do Senhor nas nossas vidas. Mas que tipo de concessões nós temos feito? Principalmente para sermos elogiados, principalmente para sermos louvados pelos homens, por aqueles que podem nos ver visivelmente, mas estamos quebrando a vontade e a lei daquele que nos vê no mais profundo do nosso coração. O Senhor Jesus, receba, lembra que quando eu falei que Jesus relativizava algumas questões, eu tomei muito cuidado, porque na verdade Jesus ele era também zeloso da lei. Ele é aquele que veio para cumprir toda a lei, e ele fez isso. O testemunho do apóstolo Paulo sobre Jesus Cristo é que ele foi obediente até a morte de cruz. O apóstolo Paulo, mais uma vez, nos fala lá em Gálatas que Jesus Cristo nasceu sob a lei. Sendo o Senhor, sendo o legislador, se colocou debaixo da sua própria lei para a cumprir. De maneira que aquilo que ele ensinou também era a guarda da lei. Ele mesmo disse para os seus discípulos no Sermão do Monte, olha, se a vossa justiça não for superior em muito à justiça dos fariseus, veja, essa é a justiça dos servos do Senhor, essa é a justiça dos discípulos de Cristo. Os fariseus, eles se julgam muito obedientes. A do discípulo de Jesus tem que ser maior. Tem que ser maior. Mas como? Fico imaginando um irmãozinho simples, um agricultor, camponês, um pescador, sem instrução, ouvindo uma coisa dessa. Poderia dizer, Senhor, é difícil, porque esses homens são estudiosos. Esses homens vivem a vida na sinagoga. Eles ganham a vida fazendo isso. Na verdade, eles são mestres da lei. Ai de mim, eu tenho que ser mais santo que ele. Eu tenho que ser mais justo que ele. É impossível. Mas nós devemos entender, irmãos, que aqui não é simplesmente uma questão de quantidade de santidade. Não é uma questão de quem é mais santo que o outro, como se a gente pudesse medir, né? Tivesse uma escala ou uma quantidade. Não é uma questão de quantidade de justiça ou de santidade ou de obediência. É uma questão de qualidade de santidade. Os fariseus, eles podiam obedecer
muito em muitos pontos, mas faziam isso de maneira apenas superficial. Faziam isso apenas de maneira aparente, preocupados simplesmente se as pessoas estavam vendo eles obedecer, porque na lógica deles é melhor parecer ser santo do que ser santo de verdade. É mais fácil, é mais confortável e traz uma recompensa melhor. É melhor parecer ser crente, é melhor parecer ser servo. Faz sentido? Essa é a lógica do fariseu. Porque ser crente de verdade é mais profundo. Ser santo de verdade é mais profundo. Ser servo de verdade, mesmo quando ninguém está olhando, é mais profundo. E é nesse sentido que Jesus Cristo, no Sermão do Monte, nos conclama a termos a nossa justiça superior em muito à dos fariseus. Não é simplesmente que vamos obedecer em mais pontos, mas vamos obedecer melhor, com a qualidade própria daqueles que têm um coração restaurado no mais profundo do nosso ser. E quero dizer, irmão, essa obra só é possível pelo Espírito Santo de Deus, que Cristo Jesus envia ao seu povo, juntamente com o seu Pai. O Espírito que é poderoso para transformar-nos no nosso mais profundo ser, coração. E esse é o tema aqui do final desse texto. Veja, a partir do versículo 14, os fariseus aparentemente vão embora, revoltados, provavelmente envergonhados, porque foram expostos. Foram acusar, mas saíram acusados. Saíram envergonhados. E aí Jesus, no versículo 14, convoca outra vez a multidão. O que dá a entender aqui é que Jesus estava ensinando uma grande multidão nesse momento. Os fariseus chegam e fazem essa cena. E aí Jesus agora volta à multidão e diz: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Mais tarde, os discípulos pedem a explicação dessas palavras. E Jesus, mais uma vez, diz: vocês não estão entendendo? Não é o que está fora da pessoa que, entrando nela, que a contamina. Porque isso entra no coração dela, isso não entra no coração dela, mas vai para o estômago, depois é eliminado. Essa palavra de Cristo, irmãos, é uma palavra muito interessante. Mais uma vez, o contraste aqui está entre aquilo que é aparente, aquilo que é externo e aquilo que é interno. Jesus está dizendo: muitas pessoas estão preocupadas com aquilo que pode contaminar o ser humano. É comer sem a mão, sem lavar as mãos, ou comer determinados tipos de comida que são impuros, fazer determinadas coisas, determinadas cerimônias que são impuras. Jesus está aqui dizendo: vocês estão preocupados com aquilo que pode contaminar o homem. Esse era o entendimento do fariseu. Ele se considerava santo e lutava para que nada o contaminasse. Ele se considerava puro e lutava para que nada o tornasse impuro. Essa é a lógica do fariseu. Jesus diz: vocês estão preocupados com a coisa errada. Porque o que é externo não tem poder de contaminar o homem. Pense na comida. Pense num alimento impuro. Se você comer, ele não vai chegar no coração. Vai para o estômago, é digerido e depois segue o curso natural, é eliminado do corpo. O alimento não tem poder de mudar a nossa pureza. Mas Jesus, a partir do versículo 20, ele diz: é o que sai da pessoa que a contamina. O fariseu, se preocupando tanto com a sua santidade pessoal, ele ignora
Ele esquece que ele em si mesmo já está sujo. Porque é do coração do homem, é do coração do ser humano que procede tudo que há de ruim. A lista é grande no Evangelho de Marcos. Aqui são citados vários pecados. No Evangelho de Mateus a lista é menor, são 6 lá. Aqui são 12. Veja, vou ler mais uma vez. É do coração das pessoas que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Os fariseus estavam lutando a luta da santificação na arena errada. Estavam lutando na aparência, quando essa luta é uma luta do coração. Quando essa luta é uma luta interna, radical, que remonta ao mais profundo do nosso ser. É por isso, meus irmãos, que nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que o nosso Senhor Jesus, ele era radical. O que ele exige é radical. Mas no sentido mais profundo dessa palavra, porque radical significa aquilo que é relativo à raiz. O Senhor Jesus não perdia tempo com a aparência, ele vai ao coração. E é esse tratamento que podemos receber do alto em Cristo Jesus. Não se preocupe, irmão, com a aparência, simplesmente pela aparência. Na verdade, nós devemos compreender que o nosso coração, por nós mesmos, é a fonte de tudo isso. Essa compreensão, irmãos, de que há uma realidade interna do ser humano, há um centro da vida humana, cada pessoa tem esse centro que vai além daquilo que nós chamamos de corpo. É um entendimento muito elegante da palavra do Senhor. É uma visão do ser humano, um entendimento sobre o que é o ser humano, que nós não podemos ignorar. A palavra do Senhor, irmãos, nós devemos compreender, é a palavra daquele que criou o ser humano. É a palavra daquele que nos conhece. É a palavra daquele que sonda o mais profundo das nossas vidas. E ele está dizendo aqui, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, conhecedor dos seres humanos. Ele mesmo, ser humano, está aqui dizendo, olha, é de dentro e não de fora que vem o mal. É de dentro que vêm os pecados e nós devemos compreender, irmãos, que é nessa arena, nesse cenário que nós precisamos urgentemente de redenção, de perdão, transformação, novo nascimento. Nós não podemos, irmãos, nos contentar com a aparência. É do coração que vem tudo isso. O Evangelho que a palavra do Senhor nos apresenta, o Evangelho de Cristo Jesus, é aquele Evangelho que é poderoso para salvar as pessoas, não apenas aparentemente, mas em seus corações. O Senhor nos livra de nós mesmos. O Senhor nos perdoa dos nossos próprios pecados. Aquilo que há de mal no meu e no seu coração, irmãos, em Cristo há poder para sermos libertos. Todos esses pecados, irmãos, eles podem ser encontrados no coração humano. O coração humano, a palavra do Senhor nos deixa muito claro, é enganoso, é corrupto. Há na mitologia grega aquele mito da caixa de Pandora. Não sei se você conhece essa história. Uma caixa em que estão armazenados tudo que é mal. E aí uma
uma jovem mulher curiosa abre essa caixa, liberando. E aí essa é a explicação de tudo de mal que há no mundo. Mas veja que essa é uma visão muito generosa com o ser humano, porque o mal está fora. O mal era uma caixa. Alguém abriu, tudo bem, mas estava lá, estava guardadinho. A visão cristã, irmãos, que nos fala da realidade da queda, nos fala da realidade de que vivemos no mundo caído, que nos relacionamos com pessoas caídas, que nós somos pessoas caídas. É uma realidade, irmãos, é uma visão que nos mostra que o mal está dentro de nós. O nosso coração é a caixa de Pandora das nossas vidas. E nós precisamos da salvação que vem do alto. Completando o versículo, Jeremias diz: corrupto, enganoso é o coração humano, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem pode conhecer o coração humano? Eu não conheço. Não conheço o meu próprio coração. Não conheço o coração dos irmãos. Quem o conhecerá? Descansamos na verdade de que o Senhor conhece. Esse que está falando, Ele conhece a mim, conhece a você. Ele sabe das impurezas que ainda estão lá. Ele sabe das áreas do nosso coração que ainda não foram tocadas pela luz. E nós deixamos muitas vezes num canto ali, escuro, empoeirado, compartimentado. Ele sabe. Não façamos como os fariseus, que se preocupam em demonstrarem uma santidade visível, impressionante, mas superficial. Que sejamos como Cristo, que ensinou a verdadeira profundidade de uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida que é vivida no mais profundo dos nossos corações. Talvez nós não sejamos elogiados pelos homens, porque ele também não foi. Mas nós agradaremos aquele que nos recompensa, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Palavra, Pai, que nos desafia. Palavra que atinge o nosso coração, Pai, porque o Senhor nos conhece. Te louvamos porque em Cristo há, Senhor, em Cristo há salvação para nós. Porque sem Ele estaríamos perdidos. Porque todas essas coisas são encontradas em nosso coração. Somos pecadores, somos caídos. Mas te louvamos porque encontramos vida nova no Senhor. Regeneração, novo nascimento. Apesar de continuarmos pecadores, hoje mesmo, em Cristo, porque fomos restaurados por Jesus. Hoje podemos, Pai, experimentar também em nosso coração o prazer de pertencermos ao Senhor, o prazer de obedecermos ao Senhor, de não de sermos elogiados pelas pessoas, mas de vivermos a Tua vontade, Senhor. Amando ao Senhor acima de todas as coisas, amando ao próximo como a nós mesmos. Nos livra, Pai, de darmos um jeitinho em nossa santidade.
negligenciando, Pai, aquilo que poderia ser uma obediência, um cumprimento legítimo da tua palavra, mas que não traz para nós, aparentemente, nenhuma recompensa humana. Nos livra disso, Senhor. Nos livra do orgulho, nos livra da arrogância, nos livra, Senhor, de uma religião falsa, de aparência. Pelo contrário, nos firma na verdadeira religião. Nos faz olhar para Cristo. E que possamos, sim, Senhor, experimentar em nossas vidas verdadeira santidade, à luz da Tua palavra, Senhor. Porque como nós aprendemos aqui, o Senhor Jesus está do lado da palavra. Ele não a nega, não nega a lei, porque Ele mesmo veio para cumprir. Nos livra de sermos guiados pela tradição dos homens, mas que possamos abraçar o ensino, a boa tradição que emana da palavra de Deus. Esse é o nosso desejo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.